Então, boa tarde, ou melhor, boa noite a todos. Nosso terceiro encontro de orientação, hoje iniciando um ciclo, Lucas, e aqui com o professor Cláudio Teles Zeveda, que é um pesquisador, um grande amigo. É um ciclo de participação de professores, pesquisadores, para agregar técnicas de pesquisa, avaliar os trabalhos, para vocês já passarem, né, Lucas, por um processo já mais ou menos de dica, de sugestões, de melhorias no trabalho. Como nós estamos aqui solitário, não mais, agora com a Larissa. Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Seja Boa bem-vinda. tarde. Então, vamos fazer o seguinte. Eu peço, primeiramente, que o Cláudio se apresente e depois, então, o Lucas, depois a Larissa apresentarão, então, seus métodos de pesquisa, como a gente já havia previamente combinado na semana passada. O Cláudio vai, então, avaliar de forma bem breve. Dependendo, então, Cláudio, do número de pessoas, né, você pode falar um pouquinho mais, tá bom? Eu tenho uma apresentação pronta, então eu posso conversar com eles um pouquinho, depois, quando for o momento, a gente vai para a apresentação, né, que eu acho que também eu trouxe alguns pontos assim que podem ajudar a refletir melhor sobre pesquisa, tudo isso. Perfeito. Vamos fazer assim, então. Vamos fazer o Lucas e a Larissa apresentarem, depois você, então, faça a sua apresentação, mesmo que seja essa plateia pequena. Mas, por favor, apresente-se primeiro, por favor, por gentileza. Bom, então, meu nome é Cláudio, tá? Estou aqui à disposição de vocês. Temos mais quórum, ótimo. Eu sou formado originalmente em matemática, tá? E depois da graduação em matemática, eu fiz bacharelado, MBA, mestrado e doutorado, tudo na área de relações internacionais. Tá? Durante a época da pandemia, para não ficar parado, como eu já estava parado, né, mas para não ficar tão parado assim, eu fiz um mestrado em engenharia biomédica, e isso me abriu a possibilidade de ingressar no doutorado em física no ITA, né, onde eu me mantenho desde 2023, mais ou menos. Né. Só que, paralelamente a isso, eu nunca deixei de produzir, né, de ter uma certa produção modesta, claro, mas nunca perdi o contato com a área de relações internacionais. Né? Inclusive, eu tenho intensificado mais a minha atuação nos últimos tempos. E estou aí interagindo, né? E escrevendo artigos. Agora, devo participar de um congresso agora em São Paulo, congresso da IPSA, em agosto. Né? Então, estou aí me inserindo, navegando aí pelo mundo do conhecimento e tentando dar os meus pitacos e minhas contribuições. Maravilha, Cláudio. Agradeço aí pela brevíssima apresentação, a sua trajetória. Larissa e André, então, nós teremos um ciclo de professores, pesquisadores, né, que vão agregar aqui as técnicas de pesquisa, de conhecimento, até para tornar aqui os nossos encontros até mais prazerosos. Eu tive essa ideia depois do encontro da semana passada, então vamos fazer isso a partir de hoje. Então, Lucas, agora a missão é contigo, meu querido. Se prepare aí. Muito boa tarde, boa noite a todos. Então, para contextualizar para o professor Cláudio, né, o meu trabalho, para não ficar só falando a metodologia sem explicar o que é o trabalho, então acho que ficaria meio voando. O meu trabalho, professores, no caso, é sobre o Iêmen, o caso dos Houthis, de como o Iêmen desafia essa concepção westphaliana de Estado, de como existe, através da base da teoria da governança híbrida no Iêmen em relação ao governo central do Iêmen e, em grande parte do território, que é dito pelas fronteiras do Iêmen, os Houthis, que ocupam função social, que ocupam função política, que ocupam função econômica, mas que tecnicamente não são um governo central, só que mesmo assim possuem funções de um governo central. Então, a partir disso, a minha metodologia, eu escolhi o método de abordagem, o hipotético dedutivo, que eu achei mais adequado, né, para a minha pesquisa, através das hipóteses de que se é ou não, através da teoria da governança híbrida, esse conceito de quase-estado do Iêmen, enfim, o que eu já pontuei. As minhas hipóteses são a partir a hipótese 1, no caso, são duas. A fragilidade estrutural do Estado iemenita, somada ao seu encadeamento de quase-Estado, ela possibilitou que os Houthis elas assumissem funções estatais mais amplas, incluindo os aspectos administrativos, políticos e militares, o que configura um arranjo de governança híbrida. E a hipótese 2 é que o fortalecimento dos Houthis ele também se explica pelo apoio externo e pela legitimidade local, da população local, enfim, e também do governo central que facilitaram tudo isso.
e também isso consolidou a posição como ator político-militar dos Houthis no país. Essas são as minhas duas hipóteses. E em relação aos métodos de procedimento, o meu principal método de procedimento, que eu vou dar mais ênfase, seria o estudo de caso mesmo, estudar essa questão dos Houthis em si, né? Porque se for para pegar e estudar só o Iêmen, tem muita coisa para falar, muitos aspectos que a gente pode abordar. Então, o principal é o estudo de caso dos Houthis e da minoria. Então, a partir de 2014, que foi quando começou os Houthis, a força deles se intensificarem mais, e que, na minha concepção, eles assumiram mais esse papel de Estado mesmo. E, né, já que essa questão do Iêmen, ela oferece um cenário singular que não acontece em muitos lugares, que a autoridade estatal ela é contestada e compartilhada muitas vezes. E o outro também é um método de procedimento histórico, para entender por que levou a acontecer tudo isso que aconteceu. De que forma o Iêmen se construiu ao longo do tempo para que se possibilitasse esse arranjo de governança híbrida entre os Houthis e o governo do Iêmen. Claro que não é algo que o governo do Iêmen imagino que esteja orgulhoso, mas que de fato na prática acontece, pelo menos na minha hipótese. E, enfim, entender como foi que surgiu e criar, onde foi que foram criadas as condições para o fortalecimento dos Houthis. Então, seria mais ou menos essa a minha metodologia. Não sei se ficou claro, mas estou à disposição para dúvidas. Cláudio, é contigo, meu querido. Pode ficar à vontade aí. Vamos lá, estou aqui organizando, eu anotei aqui um pouquinho sobre o que você escreveu, né? Sobre a sua pesquisa, e de fato, bom, o que eu vejo é o seguinte, tá dando para ouvir direitinho, gente? Perfeito. O que eu vejo é o seguinte, Lucas, o seu projeto está muito bem orientado e é muito promissor, tá? É um problema extremamente relevante, né, porque é um caso atual, né? O caso do Iêmen está aí nas notícias, hoje, inclusive, né? Os Houthis estão se inserindo com mais proatividade na situação que a gente tem no Oriente Médio, né? Então você está aí na ponta do que está acontecendo. E aí eu aproveito para fazer um comentário aqui que vale para todos. Tá? O que eu costumava fazer quando eu tinha meus alunos de TCC na PUC do Rio, antigamente, eu falava para eles, especialmente quando vinham com estudo de caso, cuidado para não fazer um trabalho que ficaria melhor no departamento de História e não no departamento de RI. Isso pode acontecer. Né? A gente tem esse risco, né? Porque as RI nos colocam diante disso. A gente pode dar um sabor mais histórico, um sabor mais sociológico, um sabor mais filosófico, né? Mas a gente tem que sempre trazer, olha, estou com um estudo de caso que responde a este problema que é pertinente para o campo das RI por causa disso. Ou seja, fazer todo esse fechamento, essa estruturação é importante para a gente. Né? Você está trabalhando com um enquadramento teórico muito robusto, está trabalhando com a questão de Westfália, né? Estado da concepção westfaliana. Isso te leva a vários pontos que você tem que refinar. Né? Por exemplo, o que exatamente os Houthis estão desafiando? A soberania territorial? O monopólio da violência? A autoridade política central? O reconhecimento internacional? Né? Ou seja, quais são os atributos do Estado moderno? E aí você vai ter que respaldar isso na literatura, né? Trazer aí vários autores, né? Tanto clássicos, inclusive o próprio Weber. Eu vou falar um pouco sobre Weber depois na apresentação, se der tempo, né? Mas é um autor importante aqui. Você tem também o Ashley, que é um autor reflexivista crítico em relações internacionais, que é muito importante porque ele problematiza a questão do Estado como o lugar da soberania, onde a vida política é possível, e o internacional como um espaço da anarquia. Né? Então, você tem aí várias tensões teóricas que podem ser muito bem exploradas. Isso, ao mesmo tempo que enriquece, te coloca diante de outro desafio, não perder o foco. Lembrando que é um trabalho monográfico. Ou seja, você precisa ter um fio condutor, um início, meio, fim, para ser desenvolvido, para ser enriquecido. Você pode abrir comentários e deixar espaços para desenvolver posteriormente, mas tem que tomar cuidado de não atirar muito para vários lados e não fechar nenhum. Isso é um risco, esse tipo de pesquisa. Então,
você pode transformar isso numa pesquisa promissora que te abre para uma carreira acadêmica, te abre para um aprofundamento em um mestrado, para uma tese original no doutorado, não é? Ou pode conseguir cumprir o mínimo necessário para entregar um TCC satisfatório, só que deixar muitas brechas abertas. Isso é um perigo. Né? Mas eu estou vendo que não, você está caminhando muito bem, né? Está sendo muito bem orientado também, está caminhando muito bem para como você vai conduzir essa pesquisa. Então, eu falei que um diálogo possível, que seria bastante produtivo para você, seria com Weber, né? A questão do monopólio legítimo da violência está aí, né? E, obviamente, para você não usar o termo westphaliano de maneira muito genérica e pouco analítica, né? Você vai ter que entrar nessa literatura aí sobre os estados frágeis, sobre governança híbrida, tudo isso. Né? Você tem essa intuição que eu achei sensacional, né? Que eles possuem funções de um governo central sem serem um governo central. Né? E aí, claro, né? Você tem que ter essa clareza nos conceitos. Quais são as funções estatais específicas que eles estão exercendo? Eles estão sendo provedores de segurança? Eles estão realizando arrecadação? Eles estão proporcionando justiça, administração territorial? Então, o que eu vejo aqui nessa questão em particular não é tanto uma ausência do Estado, né? Eu diria muito mais uma sobreposição de autoridades, que é justamente o que está no coração do conceito de governança híbrida, né? Quando você tem sobreposição de autoridades. Isso te leva para uma discussão teórica extremamente rica sobre o que é autoridade em teoria política internacional, e como essa sobreposição se desdobra no seu problema. Né? Então, você tem um estudo de caso, tá? Você afirma que usa um método hipotético dedutivo, não é? Só que o cuidado aqui é que você está fazendo um estudo de caso com uma reconstrução histórica. Então você tem que amarrar isso muito bem. Tá? Por exemplo, você pode dizer que é um estudo de caso explicativo com uma lógica hipotético-dedutiva, porque você formula hipóteses gerais e testa no caso do Iêmen, seria uma saída mais simples, uma sugestão mais simples. Não é? E você tem uma opção que aí seria mais sofisticada, que seria trabalhar com esse método histórico causal, que é o process tracing. Não é? E aqui, no caso, essa abordagem histórica que você está propondo deixa de ser meramente complementar e fica central. Você reconstrói a formação do Estado iemenita, identifica momentos críticos e mostra como é que isso te leva para a governança híbrida. Aí Alexander George é o autor que você precisa começar a trabalhar para entender o que seria esse process tracing. Diga. Perfeito, muito obrigado pelas colocações. Anotei um monte de coisa aqui nas minhas notas. Eu só ia te perguntar se nessa segunda opção seria a mais provável de sair dos conceitos de relações internacionais e fazer algo muito mais focado em história. Se é nessa que mora o perigo em si, e se for, se eu decidir o que tem que cuidar em específico. Nas duas mora o perigo. Nas duas, na verdade, porque você está lidando com essa questão. Claro, como você está trabalhando com o tema atual, né, que esse é o nosso grande desafio, como profissionais deste campo, você não corre tanto risco. Eu me referi a esse comentário de forma mais geral, porque, por exemplo, volta e meia, eu tinha uma ou outra pessoa que me procurava para orientar. Professor, eu quero discutir sobre a Primeira Guerra Mundial. Aí é o caso onde você pergunta imediatamente, tá bom, mas como é que isso vai ser um trabalho de RI e não de história? Não é? Aqui, no caso, você está usando todo um processo histórico para contextualizar e embasar o que está acontecendo na questão da governança híbrida. Então você corre muito menos risco disso. Não é? O seu cuidado maior é justamente a justificativa e a conexão com o campo das RI. Tá? Muito obrigado. Nada, um prazer. Maravilha, Cláudio, obrigado. Já outras pessoas aqui já estão me mandando e-mail que vão se ausentar, se assustaram, hein? Nem sabe o que vai acontecer na semana que vem, então na próxima semana vão ter um aluno só. Larissa, por gentileza, fica à vontade, apresenta-nos um pouco do seu projeto e também do metodologia, seguindo mais ou menos como o Lucas falou. Perfeito? Obrigado, Larissa, agradeço. Obrigado, hein, Lucas, foi muito bom, hein? Tá dando para me ouvir direitinho? Perfeito. Primeiro, prazer, né, professor Cláudio? É um prazer te ter aqui junto com a gente.
O meu projeto, então, ele vai falar um pouquinho sobre os conceitos de paradiplomacia e internacionalização. Então, foge bastante do escopo, por exemplo, do que o Lucas trouxe, é um projeto completamente diferente. Basicamente, dentro da minha ideia de pesquisa, eu quero analisar como que aconteceu a internacionalização da cidade de Porto Alegre, os processos, realmente a questão mais processual, o que a gente costuma chamar de como, né, na academia, mas eu já fui bem alertada sobre o problema da palavra como, então eu transformei em quais processos ou quais ferramentas, qual o passo a passo, que é o que eu vou buscar entender dentro da minha dissertação, para no final conseguir meio que transformar o último capítulo do meu TCC em uma coisa um pouco mais prática, para que fique algum tipo de portfólio para mim, dentro da aba de gerenciamento de projetos. Então, eu quero meio que fazer um estudo de caso sobre o case de internacionalização de Porto Alegre, entender os processos que eles tiveram que adaptar dentro da cidade, principalmente ali no âmbito jurídico, para conseguir depois transformar isso num escopo padrão que possa ser utilizado por outras cidades que queiram buscar aí a internacionalização. Então, a minha ideia é entender o como para poder replicar isso posteriormente. E aí, falando um pouquinho de aporte teórico, enfim, que é o que a gente trouxe para debate aqui, eu me baseio principalmente na questão da interdependência complexa, principalmente ali dos autores do Keohane, no Nye, porque, querendo ou não, é a única teoria de RI, assim, que eu consigo trazer como base, porque, enfim, não tem como colocar as grandes teorias de RI, tipo realismo, liberalismo, junto da paradiplomacia, porque é uma subcorrente teórica, vamos assim dizer. Ela nasceu ali em 1990, que começaram, de fato, a escrever sobre ela. Então, eu penso, e nos meus trabalhos que eu já vim escrevendo sobre esse tema, eu trabalho com ele tem mais ou menos 2 anos, eu vim me apoiando em Keohane e Nye, da interdependência complexa, e também toda uma discussão teórica do próprio Soldatos e do Chaek, que escrevem sobre paradiplomacia, sobre o conceito em si. Então, todo o meu aporte teórico meio que se baseia nesses autores. E aí, sobre métodos, é algo até que bom que a gente tenha aí esse momento para discussão, porque eu tenho bastante dúvida sobre métodos. O professor sabe que metodologia vai ser a minha maior dificuldade no meu projeto, justamente porque eu misturo 2 metodologias, que é a metodologia de pesquisa acadêmica com a metodologia de gerenciamento de projetos. E aí eu não sei exatamente, eu não consegui ainda encontrar um artigo, um trabalho que fizesse exatamente o que eu estou tentando fazer para entender quais foram as bases metodológicas utilizadas dentro da academia. E aí eu, seguindo na linha do Lucas, eu também quero fazer um estudo de caso, nesse sentido, estudar o caso de Porto Alegre, mas aí eu fico um pouco em dúvida se vai ser um método dedutivo, hipotético dedutivo, justamente porque eu tenho a minha hipótese de como Porto Alegre se internacionalizou, né? A hipótese neste caso seria que Porto Alegre só conseguiu a internacionalização porque ela alterou alguns processos internos dentro da sua questão jurídica e da sua governança, mas eu também entendo que talvez poderia pender para um lado indutivo, porque eu preciso entender como foi esse processo, entendeu? Quais foram essas mudanças para ter, por exemplo, uma hipótese mais assertiva. Hoje, a minha hipótese, ela é só que Porto Alegre teve que mudar algumas coisas da sua governança para conseguir se internacionalizar. E aí isso poderia ser um hipotético dedutivo. Entretanto, como eu não sei quais foram esses processos que tiveram que mudar ou tiveram que ser implementados, talvez eu tivesse que pender para um indutivo para até descobrir como, ou até mesmo colocar um pezinho ali no método exploratório, porque eu vou me apoiar bastante em documentos, vou me apoiar bastante em conversa com os vereadores e deputados que eu consegui que me atendam, né? E então eu ainda tenho essa dúvida em questão da metodologia, porque mesclando essas duas metodologias de gerenciamento de projetos com academia, eu não sei muito bem qual seria mais adequado, e eu não consegui encontrar também um trabalho para me basear. Então, se o senhor tiver qualquer opinião assim que me ajude a entender qual que é o caminho que seria mais aceito pela academia, eu ficaria muito grata. Perfeito, Larissa. Eu gostei muito da sua apresentação, tá? É um tema extremamente instigante e pertinente. Tem um diferencial muito claro, né? Você não quer apenas analisar a internacionalização de Porto Alegre. Você quer traduzir isso em um produto prático, num portfólio, num guia aí para gestão de projetos, né? Então, isso não é um problema, na verdade, isso é uma força, né?
Isso é uma qualidade. O seu desafio aqui passa a ser como é que você vai garantir uma coerência entre a teoria, o método e o seu objetivo. Né? Que é um objetivo que as pessoas separam muito, né? O acadêmico do aplicado. Né? E não necessariamente precisa ser assim, tá? A gente pode, por exemplo, todo mundo é perfeitamente capacitado com uma formação em RI para trabalhar com análise de conjuntura e várias outras coisas no mundo das aplicações, né? E muitas outras aplicações, né? Você traz aí o caso de paradiplomacia, uma coisa sensacional, né? Então eu vejo que é um trabalho muito promissor também. Uma observação que eu faço sobre o que você comentou, né? Você apresentou a interdependência complexa de Keohane e Nye como uma subteoria, né? Ainda bem que nem o Keohane nem o Nye estão nos ouvindo aqui, porque eu acho que eles não gostariam muito dessa caracterização na teoria deles como subteoria, né? Na verdade, não é uma subteoria, tá? É um dos marcos teóricos mais centrais e importantes do neoliberalismo institucional nas RI. Ou seja, é uma grande teoria. Se você pega, por exemplo, o realismo, você sabe que o realismo se apresenta em várias correntes, vertentes, abordagens, realismo defensivo, defensivo-ofensivo, né? Mas não teria como ouvir a gente hoje, né? Obviamente. Mas o que acontece? No realismo você tem todo esse universo de realismos, né? Só para separar em duas caixas, né? Duas caixas, dentro delas há múltiplas caixas internas, mas temos um realismo clássico e um neorrealismo, por exemplo. Mas tem muito mais do que isso. Né? Liberalismo também. Liberalismo, a gente pode ir para as origens na teoria política moderna. Né? Aí vem toda a questão do liberalismo como internacionalismo liberal, que a gente tem no início do século XX, depois como isso vai se enriquecendo com debate sobre institucionalismo, o papel das instituições, e aqui o interessante é você compreender o que deu origem, né? Qual foi a motivação para a interdependência complexa. O que aconteceu com o realismo clássico, que ele não estava conseguindo explicar, que fenômenos não estava explicando, porque o mundo se tornou mais complicado e porque eles apresentaram essa possibilidade, né, num certo momento da história do campo das RI. Então, o que essa teoria te oferece para o trabalho? Te oferece que há múltiplos canais de interação que não são somente os estados, é o que te diferencia de uma postura realista. Te traz a relevância dos atores subnacionais, né, porque se você tentasse fazer esse seu projeto numa perspectiva realista, aí sim eu diria que você estaria muito enrolado. Tá? Seria bem difícil. Porque para um realista, você tem em primeiro lugar é o Estado, em segundo lugar é o Estado e em terceiro lugar é o Estado. Tá? Então você teria essa dificuldade. Tá? E outra coisa que você ganha aqui é que a interdependência vai além da segurança. Então você consegue legitimar teoricamente a paradiplomacia. Aqui você poderia ter uma reformulação, por exemplo, da paradiplomacia como manifestação empírica da interdependência complexa. Na medida em que os atores subnacionais, como é o seu caso, eles passam a operar em redes transnacionais. E aí você menciona os soldados, né, que é um excelente ponto de partida. Né? Mas você precisa fazer o quê? Sair da definição e ir para o processo. A sua pergunta central para fortalecer aqui não é só o que é paradiplomacia, é como, aí eu vou chamar o como, apesar de ser problemático, mas como a paradiplomacia acontece na prática. Porque é isso que você está colocando. Não é? Então, o cerne aqui do seu trabalho, você já foi na intuição certeira, uma abordagem processual. Esse é o caminho correto. Não é? Você não precisa escolher entre dedutivo ou indutivo de uma forma rígida, tá? O que eu vejo aqui é que o seu desenho é um estudo de caso processual. Então, é um process tracing, como eu tinha falado para o Lucas, né, só que ele é mais leve. Você está reconstruindo um processo específico de internacionalização, no seu caso, identificando as etapas, as decisões, as mudanças institucionais, e daí você está tentando identificar e extrair alguns padrões. Não é? Então, uma abordagem
que eu acho que facilitaria um pouco a sua vida seria começar com uma ideia, dizer, por exemplo, que mudanças institucionais importam, observar o caso, não é? E refinar a explicação. Você pode, por exemplo, trabalhar a hipótese da seguinte maneira, né? A internacionalização de Porto Alegre, ela depende da institucionalização de mecanismos administrativos, né? E também de mecanismos jurídicos que viabilizam o quê? A forma como o município atua no internacional, né? Como é que ele se insere internacionalmente. Diga. Muito obrigado, Cláudio, assim, por todas as coisas que tu levantou. Realmente, assim, essa frase que tu falou agora, eu levantei a mão porque é exatamente a frase que está no meu pré-projeto, no meu projeto de TCC, que é a institucionalização de algumas questões jurídicas e da governança de Porto Alegre foi o que viabilizou a sua internacionalização. Exatamente essa frase é a minha hipótese. E aí eu queria entender se essa hipótese ela é forte o suficiente para ser considerado um método dedutivo, ou, tipo, por eu não saber quais são ainda essas coisas, né, que foram internalizadas na governança de Porto Alegre, eu não posso ter essa hipótese não posso considerar ela tão forte, de maneira a ser um método dedutivo. Essa é a minha principal dúvida, assim, que eu ainda não entendi para que lado, para que rumo levar o trabalho. Tá. Eu vou ser direto, tá? Direto. Eu fugiria um pouco do dedutivo e iria um pouco mais para o indutivo no seu caso, já que você pretende fazer um produto, um portfólio. Não é? Para você conectar isso melhor. Não é impossível fazer um trabalho hipotético dedutivo. Só que esse enquadramento rigoroso, eu acho que vai te dar mais dor de cabeça. Não é? Porque você quer transformar resultados, não é? Você mencionou isso, num modelo que seja aplicável para outras cidades. Então isso aí é um ponto muito forte. Não é? Então o que acontece? Você tem assim sobre a generalização analítica, não necessariamente estatística, não é? Embora seja uma abordagem indutiva, você não cai necessariamente num trabalho, não é, sobre uma análise de dados, não é que, a partir do caso de Porto Alegre, você pode identificar todo um conjunto de mecanismos que podem orientar processos similares em outros municípios. Não é? Então, você tem um estudo de caso principal, que é Porto Alegre, uma estratégia, que seria uma abordagem do processo, a reconstrução desse processo, o passo a passo de como se implementou na prática essa internacionalização, não é? Técnicas para isso. Análise documental, você está trabalhando em cima de leis, de políticas públicas, de acordos, tudo isso. Você mencionou a possibilidade de entrevista, se for viável, não é? Também são ferramentas que você pode utilizar nesse tipo de caso, não é? E a sua lógica, que é predominantemente indutiva, com alguns elementos teóricos orientadores, e você tem dois pilares teóricos muito robustos, que são a interdependência complexa e a paradiplomacia. Não sei se isso te deixou mais tranquila. Com certeza. Eu tinha essa ideia de ter uma hipótese, uma premissa de onde eu posso partir para comprovar essa hipótese, meio que tentando enquadrar minha pesquisa dentro do método dedutivo. Só que eu via que estava meio difícil de encaixar, sabe? Como se não tivesse exatamente dentro da caixinha que o método dedutivo ele meio que comporta, né? Que ele precisa. E aí, por isso que eu queria meio que a tua opinião sobre se faria mais sentido colocar minha pesquisa como mais orientada para o método indutivo, porque eu viso exatamente entender o como, entender os processos, e aí eu não teria uma hipótese tão forte. Então faz todo sentido o que tu me trouxe, Cláudio. Queria agradecer muito pelas tuas opiniões, tá? Fico feliz. E já deixo também claro aqui para vocês que eu estou à disposição, tá? Para vocês, eu vou deixar meu contato depois, para a gente trocar mais ideias, se eu puder ajudar com material, aprofundar uma outra discussão, sem, claro, de forma alguma, querer interferir no trabalho do orientador de vocês. É só me colocando aqui à disposição para ajudar no que eu puder, sem atrapalhar. Tá? Mas é esse o objetivo, né? Enriquecer ainda mais o trabalho deles e tornar o trabalho deles mais leve, né? Que eu já destaquei isso na semana passada. Então, acho que o último cavaleiro aqui, né, é o Miguel. Miguel, por gentileza, apresenta um pouco o contexto do seu trabalho e também um pouquinho do método para o Cláudio, e aí, em seguida, o Cláudio apresenta para nós apenas, né, a sua apresentação que nós tínhamos objetivado. Vamos lá, Miguel, por favor.
Tá conseguindo me ouvir? Sim. Eu tô um pouco rouco porque eu tô com gripe, então, tá? Desculpem por isso. O meu trabalho é sobre o ganho e a perda de soft power. Primeiramente, o ganho de soft power americano e a perda de soft power estadunidense devido à criação do Muro de Berlim. Né? Eu estou querendo muito usar o liberalismo do Joseph Nye, quando estou falando sobre soft power, e queria fazer uma análise, acho que um estudo de caso sobre isso, sobre jornais da época, falando sobre... Né? Eu sou horrível em metodologia, tá? Primeiramente. Né? Tecnicamente, eu sou horrível, eu sempre tiro notas ruins, né? Mas consigo passar, pelo menos. E é isso, né? Fazer acho que um estudo dedutivo, né? Um exploratório. Eu sou horrível, né? Já dá para saber, só me falando. Pode falar, Cláudio, por gentileza. O seu áudio está mutado. Eu estava clicando no microfone para tirar do mudo e acabei colocando ele no mudo de novo. Mas, enfim, Miguel, vamos lá. A primeira coisa é nunca se ache horrível em alguma coisa. Tá? Esse é o primeiro ponto. Porque se a gente já coloca, se a gente já se constrói, né? Eu vou usar aqui uma coisa meio autoajuda, mas na verdade é construtivismo puro, tá? Palavras têm poder. No sentido de... eu adoto uma postura, uma orientação mais construtivista nas minhas pesquisas. Então, você está se construindo como uma pessoa incapaz de lidar com questões de metodologia. Isso não é verdade, né? Você não teria chegado a este ponto que você chegou na sua formação se você não tivesse a capacidade de lidar com metodologia, tá? E com métodos. Então, a primeira coisa é você tirar isso da cabeça, porque isso pode levar você a se sabotar, tá? E aí vai tornar o trabalho muito mais complicado do que ele precisa ser, né? O que acontece? Você tem um tema extremamente interessante, soft power, no contexto da Guerra Fria. Tá? Por que isso é extremamente interessante e instigante? É uma pesquisa que já me chamou a atenção. É justamente o momento, você colocar aí Muro de Berlim, em que as principais contribuições teóricas estão voltadas para a grande estratégia, para as questões de segurança, para as questões militares, você puxa, e o soft power? É diferente de você pegar, por exemplo, no momento da pesquisa da Larissa, tá? Onde eu não vou falar de soft power aqui, mas a interdependência complexa, ela já responde, ela encaixa perfeitamente no que ela tem de tema. Tá? No seu caso, aparentemente há uma desconexão, mas não há. É uma virtude. Você está levantando um outro olhar. Todo mundo vai querer discutir de um jeito e você vai apresentar uma outra via, né, um outro caminho, não é, de trabalho. Então, o que acontece? Uma coisa que você tem que ter bem claro aqui, né, é como é que você vai formular a sua pergunta, né? Não é se os Estados Unidos ganharam ou perderam soft power, que aconteceu com isso, né? Eu diria, como a construção do muro impactou, ou como a construção do muro afetou o soft power dos Estados Unidos e da União Soviética. Ou como o muro foi mobilizado simbolicamente na disputa de soft power. Você vê que aí já ganha uma outra dimensão. Não é? A pergunta fica mais dirigida. Não é? A pesquisa fica mais orientada. Só que o muro é um evento simbólico, não é um instrumento de soft power em si. Não é? Soft power seria uma capacidade de atração, não de coerção, baseado geralmente em valores, em cultura, em legitimidade. Você abre para essa discussão com o Nye, não é? Então, você tem que pensar nesse seu foco. Você poderia pensar assim, né? Como o muro foi interpretado e como é que ele foi representado, influenciando percepções de legitimidade. Não é? Agora,
Como você quer usar material, que eu acho extremamente relevante, jornais da época, né? Notícias e informações em primeira mão do que estava sendo comentado, você vê o seguinte: você tem aqui um caminho para fazer um estudo de caso com análise de discurso. Você tem os jornais da época que estão fazendo o quê? Construindo narrativas. Narrativas estão fazendo o quê? Moldando percepções. E percepção é o quê? É a base do conceito de soft power. Não é? Então, o que eu sugeriria para você como uma abordagem que pode te deixar mais confortável? Primeiro, você tem aqui um estudo de caso claríssimo, não é? Que é o Muro de Berlim. Tem fonte já bem específica. Jornais históricos. Técnica. Não vamos pensar aqui em metodologia, vamos pensar em método, ferramenta. Como é que você operacionaliza isso? Você tem análise de discurso ou análise de conteúdo. Que são possibilidades assim imediatas para você sair, né, do que parece ser uma trave inicial, que na verdade é uma riqueza no seu projeto. Você tem um mundo aí de possibilidades para explorar. Né? Então, por exemplo, você pode dizer o seguinte: uma ligeira, eu não diria reformulação, mas como é que eu entendi a sua hipótese? Né? A construção do Muro de Berlim foi mobilizada discursivamente pelo Ocidente como evidência da falta de legitimidade do bloco soviético para reforçar o soft power dos Estados Unidos. Eu vejo que isso te resolve grande parte do problema. Né? Porque isso é uma apresentação clara, ela é testável, no sentido de que você tem jornais, e tem conteúdo nesses jornais, e seria coerente com o seu marco teórico em Joseph Nye. Né? Porque o que você está estudando, na verdade, não é o muro em si, é a disputa simbólica sobre o muro. E você tem esse ponto extremamente forte, que é ver nos jornais, né, nas suas fontes de dados aí, como o muro é descrito, quais valores são associados, quem é legitimado, quem é deslegitimado. E aí você faz a conexão com o soft power. Né? Então, o tema que você tem aqui, né, pelo que eu entendi, é o papel do Muro de Berlim na construção do soft power durante a Guerra Fria. Pergunta como ele foi representado na mídia e como isso influenciou percepções de legitimidade internacional. É um tema extremamente relevante e pertinente. Não é? Sua escolha metodológica é promissora. Não é? Então, uma abordagem baseada, né, em vez de um trabalho exploratório ou hipotético dedutivo, mais concentrado em análise de discurso, análise de conteúdo, eu acho que queria transformar a sua intuição, que está excelente, num trabalho de primeiríssima qualidade. Maravilha. Miguel, ok? Perfeito? Miguel? Obrigado bastante, ajudou bastante. Perfeito. Obrigado, Miguel. Obrigado, Cláudio. Cláudio, apresente agora para nós. Eu acho que você vai ter que fazer uma versão enxuta, né? Mas fique à vontade. Eu acho que o Lucas, a Larissa e o Miguel vão assisti-lo com certeza, né? Temos quanto tempo, professor? Temos quanto tempo? Podemos ficar mais 30 minutos, meninas? Larissa, Lucas, Miguel, pode ser? Eu consigo mais uns 25, professor. Eu tenho que sair daqui correndo para ir para Rio, que senão eu não janto hoje. Perfeito. Mas 25 eu consigo ficar até 7h30, professor, 7h35 também. É um bom horário. Tá certo, no nosso horário. Cláudio, por gentileza. Ok. Eu vou tentar eu vou demorar um pouco mais nos primeiros slides e depois eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Eu quero falar sobre metodologia de pesquisa para vocês, ok? E isso aqui é o que nos coloca, né, em primeiro lugar diante do nosso tema, né? Um primeiro entendimento que a gente tem sobre metodologia é que a metodologia responde à seguinte pergunta: como fazer? Né? Ou seja, a gente não está lidando com aquilo que estudamos, o que existe para ser estudado. Isso seria o quê? Ontologia. Também não estamos lidando com discussões sobre a validade, a origem, a natureza, os limites do conhecimento produzido. Porque isso seria epistemologia. Quando a gente se pergunta
como se produz o conhecimento, aí estamos nos colocando diante da metodologia. E a metodologia é tão importante para o nosso campo de atuação intelectual, né, que inclusive um dos debates fundadores da nossa área, é o segundo debate dos anos 50 e 60 entre os behavioristas e os tradicionalistas. E a postura metodológica dos behavioristas era o quê? Era empregar métodos científicos rigorosos, quantitativos, empíricos, o mais próximo possíveis das ciências naturais, né? Enquanto os tradicionalistas, do outro lado, diziam que o conhecimento, já que o ser humano é complexo, né, que o conhecimento relevante para as RI, ele tem que ser produzido de forma mais interpretativa, histórica, filosófica, qualitativa. Então, vocês podem ver que todo esse debate gira em torno de como se produz o conhecimento no campo das RI. Não é? E aqui eu trago para vocês a provocação de hoje, né? Uma definição mais instigante. Não é? A metodologia como arquitetura lógica da pesquisa. Por quê? Porque a metodologia, com certeza, é o como fazer. Disso a gente não escapa. Tá? Só que o como fazer, ele precisa estruturar o argumento, né? Como você faz a sua estrutura argumentativa, como você faz o seu planejamento de texto, como você roteiriza e segue o passo a passo do desenvolvimento das suas ideias. E aqui, né, esse é o ponto no qual eu faço um diálogo com o meu orientador de doutorado, o Nicolas Onuf, né, que ele tem um texto num livro, um handbook de Sociologia e Relações Internacionais, se eu não me engano, né, Sociologia, História, RI, algo assim, né, onde ele defende que as RI são um ofício, não são uma disciplina, não são um campo, não são uma área, são um ofício. Por quê? Craft, né, fazer. No sentido artesanal mesmo, né, no sentido das corporações de ofício medievais. Né. Por quê? Porque se o mundo social ele é constituído, ele é feito por regras e por linguagem, e a teoria é uma intervenção nesse processo, então nós, como pesquisadores, nós não descobrimos, nós construímos. Não é? Então essa minha definição de metodologia, não é? De metodologia como uma arquitetura lógica da pesquisa, não é? Ela é fundamental para que a gente possa entender as RI como uma prática reflexiva de construção, porque escrever leva a pensar, e pensar leva a reescrever. E o nosso método, de forma geral, não é meramente uma técnica, né? É um design argumentativo. Com isso eu quero dizer o seguinte, que a gente pensa que a metodologia está aqui e é o que nos permite fazer o argumento que está fora da metodologia. Mas a metodologia, para mim, ela não é algo que está fora do argumento. Ela é constitutiva do argumento. E fazer pesquisa é aprender a compor, a estruturar, a encadear, a desenvolver ideias de forma coerente e reflexiva. O que mostra o quê? Agora há pouco eu fiz uma distinção entre metodologia, ontologia e epistemologia. E agora, para mim, já não está tão claro essa provocação que eu faço. Se metodologia e ontologia são tão diferentes assim. Porque no momento que nós estruturamos um argumento, nós estamos colocando uma ontologia em prática, estamos produzindo uma versão do mundo social. Deu para entender o ponto que eu quero chegar, né? Ou seja, nós estamos fazendo uma contribuição de pesquisa e isso está constituindo o nosso objeto de pesquisa, vejam só. Nós estamos afetando a realidade por estarmos pensando sobre ela, produzindo sobre ela. Então isso nos leva a discussões filosóficas muito, muito pertinentes. E vejam, metodologia então é uma palavra. A palavra metodologia, ela tem implicações teóricas. Não é apenas a receita do bolo. As técnicas específicas para fazer o bolo são os métodos. E aí sim nós temos diversas ferramentas e diversas maneiras de utilizar as ferramentas. Eu, por exemplo, não sou muito habilidoso com as mãos. Então a minha ferramenta preferida é o martelo. Só que se eu quero consertar um celular, eu vou ter problema. Então, exemplos de métodos. Técnicas para fazer uma análise de um documento. Técnicas para realizar uma entrevista. Entrevistar não é só você preparar perguntas e apresentar para o entrevistado. Tem técnicas de elaboração de perguntas e de abordagem. Técnicas para como se usam ferramentas estatísticas para analisar dados e assim por diante. Isso são métodos. Já na metodologia, a gente está refletindo, e é um esforço reflexivo,
sobre como e por que certos métodos ou certas ferramentas nos permitem produzir conhecimento válido e quais são os métodos mais adequados para nossos objetivos e esforços de pesquisa. Então essa distinção tem que estar bem clara para vocês. Tá? Aqui, né, eu tinha falado que eu tinha mencionado mais cedo que eu queria falar um pouco sobre Weber, né? Tem uma certa inspiração weberiana aqui na relação entre metodologia e ciência, né? Porque para Weber a ciência não é somente você coletar dados, não é somente você descrever o que você está vendo. Tem que ser uma prática que é orientada por critérios de validade, de coerência e de inteligibilidade. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se a gente não tem clareza metodológica, a gente não consegue fazer uma separação entre o que é um argumento científico e o que é uma opinião. Tá? Esse é o risco que a gente corre. Né? A gente está produzindo um conhecimento que tem que ser inteligível para dizer algo pertinente, um conhecimento válido, não no sentido de menosprezar outros tipos de conhecimento que não são científicos, mas no sentido de diferenciá-lo porque nós pretendemos fazer outro tipo de contribuição. Não é simplesmente dar uma opinião. Não é? Quando alguém me diz assim, eu acho que, eu tenho total liberdade para não querer mais prestar atenção. Agora, se a pessoa diz, eu argumento que, e sustento meu argumento neste marco teórico, nestas evidências, nessa discussão estruturada, opa, isso já é algo que eu preciso levar em consideração com muito cuidado. Tá? E aqui, com relação à inteligibilidade, eu vou dar essa dica para vocês. Vocês têm autoridade, porque vocês são autores. Autor é quem tem autoridade. Não é? Estão escrevendo, então isso é autoria. Não é? E para quem você escreve? Público-alvo. Qual é o público-alvo de vocês? E eu vou resumir isso em uma palavra só, tá? Banca. Vocês escrevem para a banca. Vocês não escrevem para os grandes teóricos do campo das RI. Vocês não escrevem para o público que compra livros sobre RI. Vocês não escrevem para um jornal ou um artigo de opinião. Vocês escrevem para quem vai avaliar o trabalho de vocês, para a banca. Esse é o público-alvo. Mesmo no caso da Larissa, que vai ter um produto, um portfólio, isso é um segundo produto que terá outro público-alvo. Mas o TCC ainda tem como público-alvo a banca. A banca vai querer entender o que você está perguntando, como você está respondendo e por que a sua resposta é plausível. E isso tem que ser muito bem fechado. Tá? Porque se vocês pensam assim, o meu trabalho, claro que a gente tem essa ambição, né? O meu trabalho vai virar uma referência, depois eu vou publicar um artigo que será lido, comentado e citado e meus indicadores vão lá para as alturas. Ok, isso será o artigo que vocês vão escrever depois do TCC. Aí mudou o público-alvo. Tá? Tenham isso em mente. Você fala, e uma tese de doutorado? Qual é o público-alvo? A banca. De novo. É a banca, vocês escrevem para a banca. Tá? Então, mapeiem quem será a sua banca e produzam estrategicamente para isso. Isso é extremamente importante. Tá? Quando eu defendia minha tese de doutorado, na minha banca, uma das pessoas é casada com um grande sociólogo. Eu sabia que ela ia levar a discussão para o lado sociológico. Meu trabalho tinha um certo viés sociológico, mas não era de sociologia. Então, eu me preparei antecipando possíveis perguntas nessa direção. Eu blindei o texto para isso. Deixei armadilha para puxar a pergunta que eu esperava receber no dia da defesa. Porque eu já tinha a resposta pronta. Às vezes a gente escreve deixando uma aparente lacuna, que ela está respondida de forma muito sutil. Né? Então é isso mesmo. Pensem bem na banca. Isso é extremamente importante. Isso é estratégia, gente. Tá? Os argumentos que vocês produzem, eles têm que ser testáveis, criticáveis e potencialmente são refutáveis. E a metodologia é importante para a gente porque é ela que faz com que a sua pesquisa possa ser avaliada por outras pessoas. Não é? Se vocês não têm uma metodologia clara, como eu falei, eu já não sei mais o que é argumento e o que é opinião. Eu não vou avaliar a opinião de ninguém, cada um tem a sua. Eu não tenho que avaliar. Eu tenho só que aceitar que cada um tem a sua opinião. Mas a partir do momento que vocês estão apresentando um argumento,
eu vou dizer, ó, opa, esse argumento ele é testável? Como é que ele se coloca diante de evidências empíricas? Ele é criticável? Ou seja, eu posso discutir em cima dele? Potencialmente eu posso refutá-lo ou não? Isso vai ser um critério de cientificidade, né? Se a gente entrasse aqui em filosofia da ciência. Tá? Não é o caso aqui agora, mas é o que vai construir um argumento mais robusto. Né? Então, o que acontece? A metodologia é o que proporciona e viabiliza essa conexão entre conceitos abstratos de um lado e o mundo empírico do outro. Tá? Entre teoria e evidência. Essa é a importância da metodologia. Tá? Sem uma metodologia clara, vocês não conseguem transformar o marco teórico de vocês em algo que dialoga com o caso que vocês estão estudando. Tá? A metodologia faz essa conexão. Não é? E sem clareza na metodologia, vocês não conseguem produzir um desenho de pesquisa claro, que é o que vai conectar a pergunta, a teoria, o método, a ferramenta que vocês usam, né, e as evidências que vocês têm à disposição. Então, a metodologia aqui, de forma bem prática e direta, é o que transforma uma ideia em uma pesquisa científica. Estratégias metodológicas. Tem várias. Temos métodos qualitativos aos montes, estudos de caso de vários tipos, análise de discurso, várias correntes de pensadores que nos ajudam com isso, e métodos quantitativos, que são também um universo pouco explorado, né, mas também muito pertinente. Tá? Métodos qualitativos, de forma bem geral, eles não querem apenas explicar o mundo social. O qualitativo aqui é chamar a atenção para a qualidade dos fenômenos, ou seja, compreender como o mundo social e político é construído e é significado e é ressignificado pelos diversos atores envolvidos. Vocês veem que esse entendimento que eu trago aqui para vocês do que é um método qualitativo, ele tem vários pressupostos, né, que a realidade social é interpretativamente constituída, que significados, normas, discursos, símbolos, como no caso do Muro de Berlim, né, são centrais, e que o contexto histórico institucional é indispensável. Vejam, o contexto histórico, o caso do Lucas, né, o processo histórico, os Roots, institucional, o caso da Larissa, também indispensável. Tá? Então, o método qualitativo, ele nos coloca diante desses desafios. Né? É o que Weber separava entre uma explicação, né, Erklären, que seria buscar relações causais gerais, leis universais, que é o que a gente faz no quê? Na física, na biologia. Nós temos na biologia, na teoria da evolução por seleção natural, no darwinismo temos isso. Não é? Temos relações causais gerais e leis universais. Não é? E o que a gente tem também no positivismo, quando a gente leva para o nosso campo. Não é? A teoria científica tem um propósito: explicar o fenômeno. Não é problematizar o fenômeno. Não é dialogar com o fenômeno. É explicar o que está acontecendo. E do outro lado temos o compreender, Verstehen, né? Que é o seguinte: ciências humanas e sociais, de acordo com Weber, elas estão lidando com um objeto que as ciências naturais não têm, né? Que é o sentido subjetivo. Então nós precisamos interpretar para entender o quê? Motivações internas, contextos culturais, valores que orientam ações e assim por diante. O engano aqui é que muita gente pensa que Weber dizia: nós precisamos compreender e não explicar. Para Weber é importante juntar as duas coisas. Mas para conseguir chegar na etapa de explicar alguma coisa, primeiro temos que fazer o passo de compreensão. Tá? Esse é o nosso maior desafio. E as abordagens interpretativas fazem o quê? Temos aqui uma pergunta central para elas. Como os atores constroem sentido sobre o mundo político internacional? E critérios de qualidade para a nossa abordagem. Nós estamos interpretando de forma coerente? O nosso contexto está sendo discutido com profundidade? A nossa análise é transparente? Por quê? Porque o objetivo de uma pesquisa é tornar o mundo social e político, no nosso caso, inteligível a partir de significados que constituem esse mundo. Não é? Já métodos quantitativos são outro universo. Você faz o que com o método quantitativo? Você tenta identificar um padrão geral, uma relação causal, fazendo uma análise sistemática de dados. E aqui também temos pressupostos, tá? Para a gente usar o método quantitativo, a gente acredita que a gente pode mensurar e fazer comparações sobre aspectos da realidade social. A gente acredita que existem regularidades empíricas que podem ser identificadas. E a gente acredita que, usando ferramentas aí de probabilidade estatística, a gente pode inferir, né? A gente pode produzir
conhecimento a respeito do que a gente espera que aconteça. Tá? Com relação a critérios de qualidade, as medidas que nós fazemos, elas são válidas? Os dados, a gente pode confiar neles? Não é? Todo mundo que está acompanhando a situação no Oriente Médio agora, lidando com o Netanyahu e sei lá, mas quantos líderes mundiais tomando café? Né? Olha o problema que a gente enfrenta hoje em dia, nesse momento de pós-verdade. Né? E os resultados, eles são robustos o suficiente? Então, para usar métodos quantitativos com critério, a gente não escapa de uma discussão qualitativa, vejam só. Não é? E os desafios, né? A gente não vai reduzir o complexo a só algumas variáveis. Como captar o significado e o contexto? E a qualidade dos dados e assim por diante. Não é? Aqui nós temos várias escolhas metodológicas. Uma análise documental, não é? Parte do princípio de que textos carregam significado e trazem evidências. Que os documentos não são neutros. Olha aqui o caso que nós temos aqui, não é? No trabalho do Miguel. Não é? Notícias de jornais da época. Eles refletem interesses, posições e contextos. É isso que dá um significado simbólico ao muro, que se traduz no soft power. Não é? Então, essa análise documental, ela não é neutra, e é isso que te dá a alavanca para o trabalho. Partindo do pressuposto aqui de que a produção de um texto, seja ele o nosso texto teórico, seja um texto jornalístico, é parte da prática política. Como a gente extrai evidência válida e não apenas está descrevendo um documento. Esse é o desafio. Que a pesquisa de vocês não fique uma mera descrição do que há no documento. Como a gente pode extrair e, a partir daí, né, não fazer apenas um resumo. A gente conectar isso com a teoria. E a gente faz isso com base no que a gente tem aí de literatura acadêmica, com análise de fontes primárias e assim por diante. Não é? Então, um dos casos que eu trago para vocês, porque apareceu muito nos trabalhos aqui hoje, não é? Estudo de caso é outra coisa, né? São fenômenos complexos, que têm que ser analisados com profundidade, preservando o contexto histórico sem virar um trabalho de história, né? Preservando a questão institucional, sem virar necessariamente um trabalho econômico ou sociológico. E os fenômenos internacionais são complexos, são contextualizados, ou seja, eles são histórico e culturalmente situados, são difíceis de isolar, tem muitas variáveis influenciando. E o desafio, novamente, evitar que a pesquisa vire uma narrativa descritiva. Então, por que o caso é pertinente para as relações internacionais? Não fazer, a partir do caso, uma generalização indevida ou prematura. E, o tempo todo, a conexão com a teoria é bem clara. Não é? Se vocês querem analisar discurso, o objetivo é o quê? Investigar como a realidade política se constrói por meio da linguagem. Aqui temos dois pressupostos imediatos. Primeiro, que a linguagem é uma prática social. E segundo, que o poder opera através da produção e manipulação de sentido. Então, por exemplo, como uma ameaça é discursivamente construída, né? Que são aquelas teorias aí de securitização que a gente fala muito nelas o tempo todo, né? O que é uma narrativa em política externa? Como é que identidades são produzidas? Né? O que é o Ocidente? O que é o Sul global? A gente está o tempo todo, né, se deparando com esses conceitos. Então, isso aí, uma análise de discurso nos ajuda muito a elucidar. Não é? E aqui, a questão não é o que os atores dizem, mas o que as suas falas fazem no mundo político. Não é? E temos as abordagens normativas teóricas que não querem apenas explicar o mundo, mas elas querem avaliar e interpretar, fundamentar princípios sobre como deve ser. Aqui nós temos uma perspectiva teórica que busca o quê? Esclarecer conceitos, construir argumentos abstratos, dialogar com tradições teóricas. E normativa é, bom, vamos emitir aqui julgamentos sobre a justiça, sobre a legitimidade, sobre a responsabilidade, assim por diante. Por exemplo, fundamentar uma crítica com um argumento bem embasado, uma crítica à ordem internacional vigente, avaliar o papel das instituições globais, discutir a justiça, discutir a intervenção. Afinal de contas, uma potência realiza uma operação militar que sequestra um presidente. Como é que isso fica à luz do direito internacional? A ordem está mudando ou não está? Temos um momento de ruptura ou não temos? Não é? E temos as abordagens normativas críticas, que elas buscam o quê? Questionar os pressupostos que foram naturalizados, que foram tornados familiares, para que a gente possa enxergar que por debaixo deles tem relações de poder. Aqui temos aquela
preocupação com a emancipação, que é superar a dominação, superar desigualdades estruturais, superar formas de exclusão. Para quê? Para expandir a autonomia, participação e reconhecimento. Aqui a concepção é que a teoria é uma prática crítica, que não busca somente compreender o mundo, busca abrir possibilidades para transformar o mundo. Okay? Então, são algumas das coisas que nós temos, não é, aqui como possibilidades para abrir o nosso campo de reflexões. Obrigado, gente. Maravilha, Cláudio. Eu acho que Larissa, Lucas e Miguel, foi muito rico, né, essa apresentação. É claro que eu calculei errado, sempre calculo errado, é por isso que eu sou das relações internacionais, né? Deveríamos ter feito um encontro somente de avaliações e um outro encontro somente com a sua apresentação. Fica também o meu aprendizado, mas foi aqui muito rico a apresentação, acho que você contribuiu para os trabalhos do Lucas, da Larissa e do Miguel, eu acho que até clareou os trabalhos deles, né, o que deve ser feito em relação a método, o que deve ser feito em relação à metodologia. Eu tenho que lhe agradecer, amigo, por ter aberto esse tempo, disponibilizado esse tempo numa sexta-feira, não é fácil, né, e vou aqui então encerrar a gravação, a gente tricota daqui a pouco, né, pelo Zap, mas acho que foi muito produtivo, né, Larissa, Lucas, Miguel. Eu vou fazer mais alguns encontros com alguns outros pesquisadores para também enriquecer o trabalho de vocês, mas eu vou pensar um pouquinho melhor na melhor fórmula, né? Só fazer a avaliação e no outro encontro ele apresentar. Tá certo, pessoal? Novamente agradeço por vocês terem participado do encontro, fico muito feliz de vocês terem topado, né, apresentar o trabalho de vocês. Eu acho que só vocês ganharam com esse encontro de hoje, o terceiro encontro. Cláudio, obrigado mais uma vez. A gente conversa, tá? Eu acho que eu vou convidá-lo para uma segunda oportunidade, até também para avaliar os demais trabalhos. Temos também trabalhos assim extremamente heterogêneos e foi muito legal, né? Porque você tomou aqui de supetão praticamente os trabalhos, já falou algumas ideias assim que não só para eles, mas também para mim como orientar, né? Em relação à própria questão da Larissa. Ela tem que fazer essa discussão da interdependência complexa, mas ela tem que remeter também à discussão do realismo, de como que surgiram os estados e depois essas entidades subnacionais. Então, no trabalho, na parte teórica dela, ela vai ter que entrar nessa questão. O trabalho do Lucas, a preocupação com a questão dos conceitos, a rigidez conceitual, a clareza conceitual, isso vai ser um grande desafio. E o Miguel, que também vai ter que pensar muito bem, né, nessa questão da discussão da narrativa, que eu acho que também é muito enriquecedora para o trabalho dele, né? Eu vejo, pessoal, hoje a gente clareou muita coisa, não só vocês, como também para mim, por isso que eu acho que esses encontros de sexta-feira são sempre muito bem produtivos. Cláudio, obrigado. Palavras finais para encerrar aqui a gravação e liberar o Lucas, a Larissa e o Miguel. Perfeito. Professor, muito obrigado, o prazer é tudo meu. Eu só quero fazer uma observação, na verdade não foram só eles que ganharam, mas eu também me enriqueci muito ouvindo, né, as propostas dos projetos de pesquisa, isso sempre nos acrescenta, porque a orientação e a docência, né, é uma via de mão dupla. Né? A gente aprende ensinando e ensina aprendendo. E isso acho que é o que nos torna, né, cada vez mais entusiasmados com esse campo maravilhoso que a gente tem para elucidar aí. Maravilha, Cláudio, obrigado. Só contando aqui para eles, o Cláudio vai competir no nosso concurso aqui, que nós vamos ter, né? Vai concorrer aqui também, né? Vai ter gente pesada. Vai ter mais um concurso, professor? Não, esse agora que vai ter, né? Ele já está inscrito. Tá, entendi. É que não sabia que ainda não tinha sido. Achava que já tinha ocorrido esse concurso. Você estava falando no passado. Tanto que eu estou falando aqui em off e estou gravando ainda, né? Eu não participo muito, e o pessoal gostaria que eu participasse, que eu presidisse a banca, né? Mas não posso, tem que me declarar impedido, né? Com certeza. Né? Beleza? Então, pessoal, obrigado, valeu. Até mais. Muito obrigado, foi muito bom. Um grande prazer, gente, um grande prazer. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau.